Bom dia, segunda com os Fês. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está se perguntando aí, sobrevivi a 11 horas de terapia ontem, de bioenergética. Estou viva. Luiz, bom dia. Vamos dar um tempinho. Edna, dá um tempinho aí pro Instagram avisar o povo que estamos aqui, segunda com os Fês. Eu preciso que você vire assim, amor. Isso, senão essa cadeira me machuca. E hoje o tema aqui, nós vamos falar sobre ciência, gente. A gente escuta muito aí sobre pseudociência e onde estão as comprovações das 5 leis biológicas. E hoje nós vamos falar exatamente disso, das 5 leis biológicas e a ciência. Gente, bom dia, ó, a Cris, a Cami tá aqui, dia, Tati. Gente, compartilha aí aviãozinho para amigos, para inimigos também, porque eles podem tornar amigos de vocês. Coloca foguinho, coloca coraçãozinho. Vamos subir essa live, hein? Ok. E claro que também vamos responder perguntas relacionadas a isso. Tirem todas as dúvidas de vocês. A gente resolveu fazer essa live com esse título, né? Porque tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas que falam besteira por aí. E aí algumas pessoas falam, mas isso não é comprovado cientificamente, mas as 5 leis biológicas não são ciência. Né? E aí eu me questiono o que é a ciência hoje, né? Porque assim, eu sou uma pessoa do científico também, tá? Eu gosto muito, né, das coisas com comprovação, Nós né? somos cabeçudinhos. Da ciência e tal. E as 5 leis biológicas, elas fazem muito sentido pra mim também, porque elas são sim científicas. Porque se você se você aprende, né, se você tem esse conhecimento e você pra se observar, se auto-observar e observar o que acontece com as pessoas ao seu redor, ou até com pessoas, né, famosas que saem notícias com sintomas, doenças e tal, você fala, como pode Dr. Hammer ser tão preciso? Como pode o homem inteligente, médico, né, que estudou... Falar. Que estudou pra um cacete. Não, é porque senão o Instagram não derruba não. Gente. Assim não. Enfim, então a gente resolveu trazer esse tema pra cá pra esclarecer, pra desmistificar, pra gente alinhar esse negócio. Então... Olha lá, ó, quem conhece fala, Paty Miller, como pode mesmo? Tá sempre certo. Quando você olha assim, pum, batata. Olha lá, Dr. Hammer certo. Né? Então vamos falar sobre isso. A Lua querendo colo. O Tom também tá na live aqui. Tom, ele vai vir aí no encontro do alinhamento. Estamos te aguardando, hein? Então, gente, vamos começar do princípio dessa história do Dr. Hammer. Do princípio fez o verbo. O Dr. Hammer é alemão. Ele era alemão. Ele entrou... virou aí um ícone, né? Um mito. E ele entrou numa das melhores faculdades da Alemanha e se formou num tempo que podemos considerar recorde, principalmente ali para a época. Ele estudou filosofia, ele estudou teologia, PhD, ele criou instrumentos cirúrgicos, então pensa, ele era muito à frente. E ele passou a viver do dinheiro das patentes dele. Gente, e ele era oncologista, tá? Médico oncologista. Clínico geral, oncologista. E o que acontece? A partir do momento que acontece uma tragédia na vida dele, onde o filho dele, o Dirk, morreu, ele desenvolveu um câncer. E aí que começa toda a ciência. Porque não foi do nada, ele pensou, eu acho que como eu expressei um câncer, o câncer é emocional. Não, isso não aconteceu. Na época, inclusive, ele retirou, porque ele expressou um câncer no testículo, ele retirou um dos testículos, percebeu mudanças nele também a partir disso. E como ele tinha acesso à tecnologia na época, através de uma tomografia cerebral, ele percebeu que existia uma área no cérebro que funcionava numa frequência diferente. Então, olha aqui a ciência começando através de tomografias. Então ele falou, opa, isso daqui que está numa área do cérebro, chamado tronco cerebral, não está aqui por acaso, porque isso não deveria estar aqui. E quando você fala que ele retirou um dos testículos e que isso também, ele percebeu uma diferença, a gente gosta de reforçar que quando a gente retira algum órgão, seja pelo motivo que for,
isso tem um impacto, sim, na nossa percepção, no nosso comportamento e no funcionamento do corpo, porque é um sistema. Se eu retiro uma pecinha, as pecinhas vão se realocar, tá? E aí ele falou, opa, então isso daqui não deveria estar aqui. A partir disso, todos os clientes que chegavam com algum tipo de câncer, ele fazia uma tomografia e percebia que para cada tipo de câncer havia uma área no cérebro que estava funcionando numa frequência diferente. Mas como que essa área era identificada? Através das tomografias, se via ali naquela região uma zona mais escura no formato de círculos circunscritos, né? E aí ele conseguia perceber, ó, aqui tem uma manchinha, né? Tá, isso gera uma frequência diferente ali naquela área. Aquela área era correspondente, era responsável por uma parte do corpo, por um órgão. E aí ele conseguia entender que todas as pessoas que tinham vivido uma mesma percepção biológica do não nosso emocional, animalzinho interno, né? Elas apresentavam o mesmo sintoma e a mesma área do cérebro com essa manchinha na tomografia. E aqui uma pergunta para vocês. Gênio, né? Gênio. Uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe como é feito um trabalho científico? Coloca aqui eu, e quem não sabe, coloca eu não sei. Porque isso é muito importante. A gente escuta muito falar em pseudociência e de diversas pessoas que não têm a mínima ideia de como a ciência é feita. Né? Como que a ciência... E hoje em dia pior ainda, né? Porque a ciência é paga, né? Por quem interessa. Nova Medicina Germânica, Hammer, foi maravilhoso estudar isso. Isis, é libertador. Então, quem aqui, ó, a Estela, eu não sei. Quem que sabe como que a ciência é feita? Tá? Como deveria ser, é melhor perguntar, como deveria ser feita. A gente tem como deveria ser, a gente tem como é feita hoje, né? Então, por exemplo, digamos que eu... A Paty falou, eu não sei. Digamos que eu queira comprovar algo. Então, eu começo um estudo e eu junto lá 30 pessoas num grupo de estudo. E aí eu pego lá 30 pessoas de 25 anos a 35 anos de idade. Então, começa a se dividir o que? Grupos. 25 a 35 anos de idade, todos homens. Ou esse grupo vai ser, eu posso colocar 30 homens e 30 mulheres para começar a ter também um índice comparativo. E eu quero comprovar que numa dieta específica tal, as pessoas nunca vão desenvolver câncer, ok? Então, se as pessoas tiram laticínios, por exemplo, não é verdade isso, tá? Mas se as pessoas tiram laticínios, elas não desenvolvem câncer. Eu quero provar isso. E aí eu começo ali o meu estudo e eu acompanho, sei lá, por 3 meses. E olha só que interessante, se essas 30 pessoas de cada lado, ou 60 pessoas, não passarem por algum evento onde elas saiam muito do equilíbrio, eu comprovei que tirar laticínios evita câncer. Olha só que interessante. E, de repente, se 2 pessoas tiveram do lado masculino e 2 do feminino, eu continuo comprovando que tirar laticínios evita, em 98% dos casos, câncer. Aí eu tive aqui 15 pessoas expressaram câncer de um grupo masculino, 10 no feminino. Eu continuo comprovando cientificamente que retirar laticínios evita, em mais de 50% dos casos, o câncer. Olha só como que nós podemos levar para um lado tendencioso. Porque, segundo um grande amigo nosso, o mestre Alfredo Asquaga, ele fala, o artigo científico, né, é aquilo que eu quero comprovar. E hoje nós temos grandes indústrias, né? Não vou nem citar aqui, mas vocês sabem, grandes indústrias por trás dessas pesquisas. Então, essas grandes indústrias investem um dinheirão que a gente não consegue nem contar de tantos zeros, né? Para provar aquilo, para comprovar aquilo que elas precisam que comprovem para a venda de uma medicação X, para a venda de um produto Y, né? Para que as pessoas façam mais exames tal. E assim nós temos uma comprovação científica daquilo que eles querem que seja comprovado. E se nós voltarmos no tempo, e né? Isso é ciência. Né, amor? Lá na década de 70, falaram que o açúcar era um alimento maravilhoso e que era melhor vocês pararem de comer ovo.
né? Era umas coisas assim, trocar um açúcar refinado, né? Ou melhor, trocar o ovo por um açúcar refinado. E colocaram na nossa cabeça que fazia muito bem. Isso com vários outros produtos alimentícios. Vocês podem perceber que sempre tem o vilão da vez, né? E hoje em dia a gente tem uma restrição muito grande, porque como muitas pessoas apresentam intolerâncias, né? Se diz muito hoje que o glúten e a lactose são vilões, né? Ah, porque tem gente que passa mal, se come, nananana, e aí fica assim, faz mal. Como tem algumas pessoas que passam mal, como tem algumas pessoas que têm reações, então são vilões. Aí sai um monte de produto alimentício, né? Sem glúten, sem lactose, sem sem gosto também. Tô brincando que tem coisas gostosas, mas assim, né? Na maioria, que custam 3 vezes o preço dos produtos que não tem isso, né? Que são quando não são mais comuns, né? Quando não é mais ainda. E as pessoas ficam reféns, né? Achando que... A gente até fez uma live falando sobre isso. Você tem medo da comida, né? Que não podem consumir aquilo. Quando de verdade, o que precisa ser olhado é para a individualidade de cada um, para a história de vida daquela pessoa e para o que aquela pessoa está vivendo no momento onde ela apresenta uma intolerância X a algum tipo de alimento, que não é ao alimento em si, mas sim ao alimento que está presente quando ela vivencia uma situação que a gente pode chamar de traumática ou conflituosa, né? Porque o cérebro entende que o alimento está ligado ao evento que gerou aquele trauma. E uma coisa que eu fico muito feliz, graças aos trabalhos do Dr. Hammer, até hoje todas as pessoas que eu tratei relacionadas a algum tipo de intolerância ou resposta alérgica a alguma substância, 100% das pessoas se recuperaram. Até agora, até porque como dentro de um processo terapêutico, talvez precise de mais tempo, mais de uma sessão, mas até hoje, em apenas uma sessão, nesses casos de alergias e intolerâncias, todas se recuperaram. E graças aos trabalhos do Hammer. Por quê? Aí a gente volta para como o Hammer comprovou a ciência dele. Cientificou, né, isso. Cientificou. No caso dele foram mais de 40 mil casos, gente. Pensem só, né? Tomografias no cérebro e tinha uma expressão sintomática. E o Hammer, ele era um taurino. Tem taurino aqui? Coloca aqui eu. Aí eu quero saber. Tem taurino? Sempre tem, né? Normalmente os taurinos me perseguem. Eu falo, eu odeio taurinos. Brincadeira, tá, gente? Mãe taurina, pai taurino, Dr. Hammer taurino, Fernando ama os taurinos, mas os taurinos cercam ele, assim, ó. A Dri, que faz a Paola. minha... Aí, ó, a Adri tá aí, ó. A Adri que trabalha aqui pra gente, que cuida de toda a experiência do aluno taurino. Os taurinos me perseguem, tá vendo? Taurinos, vocês não gostam de tudo muito assim, aterrado, certinho, seguro. Início, meio e fim? Sim ou não? E assim era o Dr. Hammer. Ou era 100% ou não era 100%. Então, assim, a pessoa expressou um câncer de pulmão. Porque ela fuma. Não é isso. Porque se fossem assim, todos os fumantes, sem exceção, expressariam câncer de pulmão. Não estamos dizendo que é legal fumar, que faz bem para a saúde, nada disso. Fumar não faz bem para a saúde. Estamos dizendo que o cigarro não é o causador de câncer de pulmão. E o cigarro debilita, sim, os pulmões. Claro, né? Porque a gente está falando de tóxico, né? A gente está falando de veneno. Isso é importante. O Hammer nunca negou a toxina, nunca negou o veneno, tá? Vamos lá. E aí, quem nunca fumou também não teria câncer de pulmão, já que essa é a causa. Só que tem muitas pessoas que têm câncer de pulmão que nunca fumaram na vida. Então, como que a gente explica isso? E aí, conforme ele foi percebendo, olha só a função fisiológica, captar ar, oxigênio, oxigenar o nosso corpo. E aí, o que o Hammer percebeu? Dois fatores muito importantes, né? Uma sensação de sufocamento, estar sentindo sufocado, e aí mais forte ainda, um grande medo de morrer, uma certeza que eu vou morrer, sentir que a morte está dentro de mim. Isso tudo gerava uma resposta numa área dos pulmões que fazia com que essa área aumentasse
para captar mais ar para que a gente pudesse sobreviver. E aí a gente entra num outro aspecto que a gente explica num outro momento. Mas só para mostrar que 100% dos casos estavam vivendo uma mesma situação. Então, como que a gente, né, consegue decodificar, né? Muitas pessoas perguntam, o que significa isso? Nós temos, então, um sintoma sendo expressado. Nós temos uma área no cérebro que é sempre igual para aquele mesmo órgão, mesmo sintoma, tá? E nós temos em 100% dos casos a mesma percepção. Foi aqui que ele fez a ciência. Quando você fala de percepção, não é aquilo que a pessoa viveu, é como ela percebeu aquilo que ela viveu. Tá? Então aqui é onde que o Hammer chegou. Em 100% dos casos nós entendemos o porquê a pessoa expressou aquilo. E quando a gente fala de ciência, esse dado está no livro Constelar la Enfermidad, é onde uma espanhola, que ela trabalha com constelações e estudou os trabalhos do Hammer, que lá é conhecido como a nova medicina germânica. Nós falamos sobre 5 leis biológicas, porque as 5 leis biológicas compõem essa nova medicina germânica. E dentro desse livro mostra um dado que em Israel o tratamento oficial relacionado ao câncer é feito com os trabalhos do Dr. Hammer, e que o mesmo dado que ele tinha lá atrás continua ainda em vigência, que 98% dos casos têm recuperação do tratamento de câncer. 98% é muita coisa, tá, gente? E importante complementar que hoje as 5 leis biológicas não são uma lente usada só para cânceres, é uma lente usada para tudo o que a gente manifesta no nosso sistema, porque também não são só sintomas físicos, são sintomas comportamentais, tá? Isso é muito importante também, que tem bastante gente que não sabe, acha que é só para doenças, né, físicas, então dores, cânceres, mau funcionamento ou disfunção de algum órgão, porém sintomas comportamentais também foram estudados pelo Dr. Hammer dentro dessas lentes. Um dos trabalhos, né, ou a parte do trabalho que eu mais gosto está relacionada à psiquiatria, porque o Dr. Hammer, sempre de forma científica, ele pensou assim: se sempre que nós temos uma expressão no corpo, nós temos uma reação dentro de um órgão e uma área no cérebro, as pessoas que expressam depressão, mania, ansiedade, mania de perseguição e várias outras coisas, inclusive a asma, o Dr. Hammer classifica como uma psiquiatria, ele falou, deve aparecer também na tomografia. E aí ele fez as tomografias no cérebro e ele achou, para sempre que a pessoa estava com depressão, determinadas áreas do cérebro. Sempre para ansiedade, as áreas aqui ou da frente, aqui na testa, ou na nuca. E aí ele foi falando, nossa, e mais uma vez, 100% dos casos. Exemplo do que, Estela? Fala exatamente do que você quer, um exemplo que a gente dá. Porque exemplos são bons, né? Porque trazem mais clareza muitas vezes para as pessoas. E a partir então, mais uma vez cientificamente, ele falou, né? Ele deixou descrito, eu consegui mapear 2/3 dos comportamentos psiquiátricos. Isso até o momento que ele ainda está estudando um pouco mais ali para frente dos anos 2000. É claro que hoje surgem novos tipos de comportamentos. Por que surgem novos tipos de comportamentos? Como diz Bruce Lipton? É o ambiente, sua besta. O ambiente então, muda. A sociedade, a cultura, tudo isso estimula comportamentos e sintomas na gente, tá? Então, é muito importante que a gente olhe também, né, para onde a gente vive, para como é essa sociedade, o que a cultura prega, se eu sou de uma determinada religião, o que é aquela religião, né? Porque isso também gera conflitos em nós, tá? A Rê perguntou assim, asma, psiquiatria? Gente, importante a gente colocar aqui, a gente não tá falando da psiquiatria, da medicina oficial, tá? A gente tá falando do que o Dr. Hammer considerava psiquiatria nos estudos dele, tá? E dentro dos estudos do Dr. Hammer, a asma era vista como um tipo de psiquiatria, ou seja, a gente estuda asma dentro das psiquiatrias.
tá? Por Do quê? Dr. Hammer. Isso. O Dr. Hammer, para considerar uma psiquiatria, ele precisava de 2 áreas no cérebro ativadas ao mesmo tempo. Uma em cada lado, um em cada hemisfério. Lembra das tomografias? Então ele percebia que tinha uma manchinha desse lado e uma manchinha desse lado. E olha só como que isso é interessante, porque quando você tinha dentro da mesma área cerebral, então nós vamos, a divisão dele, tronco cerebral, cerebelo, substância branca e córtex cerebral. São 4 estruturas diferentes do cérebro. Então tinham que ser 2 manchinhas, como a Fê falou, uma em cada hemisfério de uma dessas estruturas. E isso faz com que nós mudemos, que nós mudemos o nosso comportamento. Então, nós podemos entrar numa introspecção, numa introversão, numa depressão, ou numa expansividade, numa vontade de fazer, ou até mesmo numa euforia, até comportamentos ansiosos, até a expressão de não conseguir inspirar ou conseguir expirar, que é a expressão da asma. Que é muito biológico, né? Quando eu tô vivendo um medo muito grande ali... Não respirar me salva na natureza, ok? Só que como nós não estamos com o animal no nosso pescoço real, mas simbolicamente nós estamos ativando algo, nós expressamos o comportamento da asma. Cami, perfeito. Obrigada por ter trazido aqui. Sim, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Vamos lá. Sou asmática. Calma, amor. O Fê tem uma... Eu tenho uma alergia. A gente sempre pede para as pessoas não colocarem, né, o sintoma como uma característica da identidade. Foi por isso que ele fez isso aqui. Quando a gente diz sou asmática, sou diabética, a gente adota aquilo como parte de quem a gente é, né? E esses são sintomas que a gente expressa e não a nossa identidade. Por isso, quando ele lê alguém falando assim, sou asmática, sou diabética, sou ansiosa, ele... faz isso aí que ele fez, tá? Mas só pra vocês entenderem aqui a reação. Sou asmática e uso subutamol, é isso? Diariamente. Subutamol diariamente. Porém, quando estou fora da minha cidade, não uso nunca. Tem a ver com o que estão falando? Obrigada, Cami. Eu vou trazer um outro exemplo que já complementa o seu e a gente fecha. Eu atendi no início do ano, no final do ano passado, na verdade, uma pessoa expressando Parkinson, ok? Encontramos qual era a questão que estava disparando o Parkinson nela. E ela falou, eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar 2 meses fora da cidade. E até sair do país. Aí eu falei pra ela, eu aposto com você que você não vai expressar Parkinson nenhuma vez. Ela saiu do país, ela não expressou Parkinson cessou. Ok? Durante essa viagem. Por quê? O conflito dela era com o ex-marido, que basicamente morava parede com parede. Quando ela voltou para a cidade dela... Para casa dela. O Parkinson voltou. Então, assim, o Parkinson não tem cura? Ou será que existe algo que todo dia está ligando ali? Agora, quando a gente... Pelo menos na maior parte dos casos de asma, a gente percebe que vem de trás, né? Então, geralmente, isso que o Fê falou assim, aqui no caso do Parkinson dessa paciente, era um conflito mais atual que ela tinha, que disparava aquilo. Geralmente a asma, a gente percebe que o primeiro programante, né, aquele fator, aquela situação estressante, aquela situação traumática aconteceu muitas vezes lá atrás, na infância ou período gestacional da mãe. Isso. Né? Então, a cidade que você mora, ela dispara algum gatilho. Pode ser até mesmo por conta do clima aonde você viveu essa situação que a gente chama de DHS, que é o trauma. Ou, toda vez que você passa em frente a algum lugar, ou o horário quando você está nessa cidade, tem uma série de fatores que pode disparar isso. Que a gente chama de trilhos do conflito, que são informações que estavam presentes no momento daquela programação. Cami, vou fazer uma brincadeira aqui. Agora eu entendi porque você gosta tanto de viajar, mulher. Estela, e pânico também entra nisso. Muito importante, gente. Os rótulos, eles acabam com a gente. Então, por exemplo, pânico é um rótulo. Quando a gente fala síndrome de não sei o que lá das quantas, é um rótulo. O que uma pessoa expressa em pânico, por exemplo, uma falta de ar, percebam que a asma e o pânico são a mesma expressão no corpo. Elas não têm diferença. O que vai mudar no diagnóstico? Normalmente a asma
ela é diagnosticada lá atrás, ou asma eles vão dar para aquilo que eu expresso com mais constância. Enquanto o pânico, que é a mesma expressão do corpo, ela é pontual. Mas vejam que nós estamos falando da mesma coisa. E muitas vezes nós ainda temos um coração mais acelerado aqui numa crise de pânico, que mostra uma outra percepção. A Paula falou, eu não sou, eu não sou, não falar assim, eu estou assim é mais fácil, é o que a gente pede, né? É circunstancial, não é aquilo que a gente é. A Cami falou, é a bombinha spray que ajuda a respirar, sim. A Rê, nossa, que maravilhoso, eu expresso asma, expressava asma, não tenho crise e não uso medicamentos desde 2021, quando comecei a procurar o autodesenvolvimento. Olha só que interessante. A Estela... Eu tenho crise de ansiedade, sempre ia cá no fim de semana da imersão, eu não tive. Olha aí, ela participou da imersão Seja Você. E ela não teve crise de ansiedade. E lá, vários sentimentos vieram, várias histórias vieram para ela. A Rê falando aqui, comecei a perceber quando eu tinha crise e voltei na atenção ativa. E voltei na atenção ativa para não precisar mais de medicamentos. É possível, né, gente? E dá para tratar com alinhamento biossistêmico também. Muitas crianças têm asma pequenas e depois melhoram, né? Sim. Mudança de percepção e uma mudança que pode ser completamente natural. E a Rê falando que a asma que ela expressava iniciou na gestação da filha dela. Dá pra mim, já que é a sua asma, eu quero colocar num potinho. Abre mão dela. Eu tinha quando criança. Geralmente a asma começa a ser expressada na infância, né? Fala um pouquinho desse conflito, amor. Acho importante, né? A gente tá vendo que tantas pessoas aqui expressam. Então, só pra olha vocês só. Entenderem a origem, a sementinha, né? E a gente vai abrir para perguntas relacionadas às expressões no corpo. A asma, nós temos dois tipos de asma, né? Uma com dificuldade de inspirar. Isso responde a um tipo de conflito biológico. E a outra, a dificuldade de expirar. Ou podemos ter até uma terceira, que é a dificuldade tanto de ins quanto de expirar. Os dois movimentos. Aqui, o conflito biológico principal é uma resposta de um grande medo que a gente sente em cima de nós. Né? Literalmente como se tivesse um leão na nossa frente. Então, a partir dessa percepção e a minha resposta, se eu estou numa energia onde eu sinto que eu preciso evitar a luta, o combate, o confronto no mundo humano, eu vou ter uma dificuldade de inspirar. Porque a resposta biológica é travar a respiração e não emitir nenhum som. Para que o perigo, ou seja, o predador, a ameaça não me perceba. Não me perceba. Como se eu estivesse realmente me fingindo de morto. Ok? E até a gente voltar a respirar... E é importante a gente ressaltar aqui que as crianças, né, elas tendem a sentir tudo isso, medos assim, como o Fê está explicando, muito mais do que um adulto, né? Por isso que a maior parte das programações, como a Fê trouxe, aconteceram lá atrás e o nosso cérebro revive. Já a asma, com a expressão de dificuldade de expirar, eu estou diante desse grande medo, como nós colocamos, desse perigo, dessa ameaça. Eu quero ir numa energia de combate e por mais que eu grite, por mais que eu faça algo, eu percebo como é ineficaz. Nada não adianta muda. Nada. E aí eu entro numa expressão mais brônquica. Então, o primeiro caso é uma expressão laríngea e o segundo caso é uma expressão mais brônquica. E tem gente que tem os dois. E tem gente que tem os dois, que aí são os maus asmáticos mesmo, que a pessoa não consegue nem esperar, nem soltar nada. E aí a bombinha ajuda a remediar, né, essa situação. E isso é muito importante, porque ela remedia, ela não cura, porque se ela curasse, as pessoas não expressariam mais asma. E essa é uma outra coisa muito importante dos remédios, né? Remediar. O adulto pode expressar asma? Expressar, adquirir não, porque adquirir a gente adquire um remédio na farmácia. Adquirir é de fora para dentro, expressar é de dentro para fora. Ok, isso é muito importante. E, gente,
voltando a falar sobre ciência... Então, sim, um adulto pode expressar asma. Por exemplo, que nós trouxemos, uma crise de pânico tem ali dentro das expressões... similares à asma. Diagnóstico de asma na medicina convencional se expressando com um fechamento de glote. Isso daí é uma coisa, quando se fecha a glote mesmo, e aí você fala de inchaço, é uma resposta também na área da laringe, de um grande medo, e nós precisamos entender se não tem um fator aí de uma substância que o corpo identifica como perigosa, porque aí se torna uma resposta alérgica. Me parece um conflito, como é que fala? Não é adicionado, é de conjunção. De conjunção. Aí, nesse caso, você tem o conflito expressado pela asma, né, que faz com que a asma se manifeste, e um outro conflito que acontece concomitante, que faz com que a glote feche, tá? Aí eu quero trazer Vamos terminar a asma aqui. A Rê falou, ou só vem criança. Não, tem adultos que também começam a expressar só quando adultos. A Rê falou, eu comecei a expressar com 18 anos quando engravidei. Então, aí olhar aquelas coisas, né, Rê? Olha para a história do feminino, quais são os perigos, né, de uma gestação, de uma gravidez, que medos vieram, muitas vezes, do transgeracional com isso, que são disparados através da sua vivência. Então, assim, são muitas coisas a serem olhadas e, às vezes, a própria, como você falou, né, você entrou no autodesenvolvimento e as percepções foram mudando. E aí você para de expressar aquele sintoma. Meu avô faleceu numa crise de asma. Acredito que a glote tenha fechado. É uma possibilidade. Como nós estamos falando de ciência, quero trazer um outro dado para vocês entenderem também como são feitos os medicamentos, os remédios. Mais uma vez, eles pegam um grupo de estudo que tem expressado algo, um sintoma, que eles vão rotular com algum nome, e aí eles criam a linha medicação. Então, tem um grupo que toma placebo, tem um grupo que toma uma dosagem menor e tem um grupo que toma a dosagem completa. Olha só que interessante. A resposta placebo e medicamento, ela chega a ser, quase na maioria dos casos, idêntica. Tá? Perde um pouco em relação à melhora de alguns. Porém, tudo aquilo que não dá certo e se torna um efeito colateral, vai, né, para uma lista. E isso o placebo não tem e a medicação tem. Então, por exemplo, eles pegaram 50 casos que tinha um problema de uma dor no fígado. Aí eles criaram um medicamento e de 50 pessoas, 20 pessoas melhoraram e 30 pessoas, outras 20 melhoraram e tiveram efeitos colaterais e 10 pessoas não teve efeito nenhum e tiveram efeitos colaterais. Aí eles pegam, esse remédio serve para dor no fígado. Efeitos colaterais. X, Y, Z, H, oitava, nona, babá. Vocês leem bula? Vocês leem os efeitos colaterais? Ou seja, o remédio ajudou em alguns casos, ou até na maioria dos casos, e tudo que não deu certo eles colocam no efeito colateral, não se importando. Até porque, muitas vezes, quando nós estamos com dor, o que a gente quer é resolver, sem pensar nas consequências. Foi assim que a gente foi criado. Isso vocês sabiam? Coloca aqui se vocês sabiam. E se isso para vocês também foi uma novidade ou um insight, aí coloca um foguinho. Aí acho que aqui que a gente está falando de ciência, é legal falar sobre a segunda lei biológica. Segunda lei biológica. Então, a primeira lei biológica, vamos só retomar. Todo sintoma, ele começa por uma situação que nos pega de surpresa, onde nós não conseguimos reagir. Aí tem um forte teor emocional e a gente vive aquilo sem compartilhar com ninguém. E às vezes nem a gente mesmo consegue entender o que está sentindo. Porque a gente nem percebeu que aquilo aconteceu. Às vezes é importante saber que muitas dessas vivências, elas acontecem no inconsciente, né? Num plano onde a gente não tem tanto acesso, tá? E aí a segunda lei biológica, ela traz o funcionamento do nosso organismo. Nós temos no nosso organismo 2 funcionamentos, pelo menos, chamados sistema simpático e sistema parasimpático. O sistema simpático é o sistema que nos mantém em atividade. Então, agora pela manhã, o que é comum, não quer dizer o que vai ser para todo mundo, porque cada um tem um biorritmo,
nós teremos mais disposição, nós vamos fazer as nossas atividades e nós temos mais energia, ou seria o comum, ok? Na ausência de conflitos. Quando nós almoçamos, por exemplo, nós não sentimos um relaxamento. E aí depende muito do que a gente come, né? Enfim. Para quem gosta, pensa que vocês comeram aquela pratada de feijoada. O que acontece na sequência? Aquela pratada de macarronada. Aí a gente sente que, vontade de uma siesta, dá uma dormidinha. Sistema parasimpático, ele para. Quando nós vamos dormir também, nós entramos no sistema parasimpático e dormimos. Porém, quando nós temos insônia no momento de dormir, quer dizer que o sistema simpático de ativação está funcionando. Então é sim e para. Sistema dia, sistema noite. O que o Hammer mostrou pra gente com perfeição é que quando nós estamos em equilíbrio, nós não expressamos nada, que é a homeostasia, equilíbrio dinâmico do corpo. Quando nós estamos numa hiperativação do sistema simpático, coisas acontecem no nosso corpo, a maior parte delas não é dolorida, então muitas vezes a gente nem percebe. E quando nós ficamos muito tempo aqui, nós vamos para um hiperfuncionamento do sistema parasimpático, onde vem aí pelo menos 95% dos sintomas mais doloridos. E aí a gente fala que a gente está doente. Só que é o momento que nós estamos reparando. Tem uma situação bem comum que acontece, né? E aí vocês podem dizer se já aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conhecem. Que assim, tô passando por um período de muito estresse ou de muita coisa. Tô sobrecarregado, né? Tô trabalhando muito, sem descanso. Ou tem alguma situação familiar que exigiu de mim, né? Que eu esteja mais presente, e isso me sobrecarrega, mas eu tenho que lidar com aquilo e tal. E aí, de repente, eu saio de férias ou eu tiro uma pausa de um fim de semana e aí eu fico doente. Fico doente, né? E as pessoas falam assim, nossa, justo agora que eu ia descansar, eu fico doente. E é justamente essa hora que o cérebro fala, oba! Fiquei muito tempo ali no simpático, que o Fê falou, né? Ativado. A hora que eu me permito parar, né? Aí eu entro nessa fase que o Fê falou, do parasimpático. E aí eu tenho a expressão de sintomas que eu olho pela nossa, né? Por como a gente aprendeu e falo, nossa, tô doente. Por exemplo, dor no corpo, coriza... febre, né? E aí falo, puta, que droga, bem agora que eu ia descansar, fiquei doente. E não é, você entrou numa fase de reparação justamente por causa do descanso. Olha, Ellen Perini, canhota aquariana como você, desafiador pensar nesses contras, né? Dos medicamentos. E saber que são vendidos tão fácil e demasiadamente. E a gente também tá numa cultura, né, onde a gente não tem mais paciência, vou colocar entre muitas aspas, de viver os processos, né? Então a gente quer que aquilo que a gente tá sentindo que é desconfortável passe logo, né? E o remédio, ele é ótimo para isso, né? Porque ele tira ali o desconforto, tira o sintoma agudo ali e a gente fala assim, ufa, melhorei. Na verdade a gente não melhorou, mas a gente deixou de sentir o desconforto. E é isso que as pessoas querem. As pessoas hoje em dia não querem sentir nenhum tipo... Não tô falando que eu quero sentir desconforto, tá? Mas quando o desconforto vem, eu aprendo com ele, né? Às vezes, se o desconforto é muito grande, aí eu vou remediar, que é para isso que servem os remédios, né? Para que aquilo não fique tão insuportável para mim. Mas hoje em dia, nessa cultura que a gente tem, como as coisas estão muito rápidas, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. As pessoas não querem vivenciar os processos do corpo. Então, eu nem leio, né? Eu sei que, sei lá, Neosaldina é bom para dor de cabeça. Pronto, tomo a Neosaldina e passa a minha dor de cabeça. E vida que segue, né? Então, a gente precisa trazer mais consciência para como a gente toma essas medicações, o que nos leva a isso e por que é tão difícil passar por desconfortos. Quem faz terapia aqui? Me fala aqui, quem faz terapia? Terapia é um processo de desconforto constante, né? Aí, o que a gente ouve ainda de uma mentalidade mais retrógrada é, quem faz terapia é fraco. Quem faz louco. terapia é porque não consegue lidar com as suas... Gente, fazer terapia é olhar para o que precisa ser olhado e se sentir desconfortável o tempo todo. Então, é um processo para os corajosos, né? Para quem realmente está, inclinado
a olhar para aquilo que precisa. As leis biológicas trazem exatamente isso quando a gente está falando de expressões sintomáticas, tanto físicas quanto comportamentais, né? Você tá a fim de olhar para onde isso tudo se originou? Para a causa? Então, tem uma dedicação a isso, né? E não só, não quero sentir, não quero sentir, não quero sentir, né? O comigo já aconteceu é a questão da gripe. A Carol Menegon colocou, aconteceu comigo essa semana. Ela está no Leis Biológicas no dia a dia e ela falou, já sabia que era um processo. Acho que preciso de uma consulta. Cami, eu acho que para você vai ser maravilhoso essa consulta. Temos a cultura de tratamento do efeito e não da causa. Exatamente. Exatamente, porque o efeito é o que está me incomodando. Se eu quero me livrar do desconforto, eu tomo remédio. E é interessante, né? Porque se a gente olha para o nome do negócio, o que significa remédio? Algo que remedia. Não tá escrito curante, né? Ou sei lá, que nome poderia vir de cura aí, né? Não, é remediador. Mas as pessoas, como elas não querem sentir o desconforto, elas tomam remédio e falam, tô boa. A gente tinha uma paciente, que era minha paciente, e que passou em sessão com o Fê, e muito interessante, ela já estava comigo já fazia meses, assim, acho que mais de ano até, e ela passou com o Fê, e aí ele faz a leitura dos sintomas, né? Não é assim, a pessoa viveu isso, então ela vai expressar aquilo. Não, ele olha o que ela está expressando, e aí ele consegue entender a história dela. E aí ele falava, ela contou lá tudo dos sintomas dela, aí que ela já tinha tirado a vesícula, não sei o que, nanananda. Ele falou, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Alguma coisa tá faltando. E aí ele falou pra ela, como é que foi, amor? Você toma alguma medicação? Não, eu falei assim, você não tem mais nada? Ela falou, não tem mais nada. Aí eu falei, putz, você toma alguma medicação? Ela, tomo. Eu falei, qual? Omeprazol. Eu falei, então você expressa gastrite. Ela, não. Não, porque eu tomo omeprazol. Ou seja, olha que doideira é isso. Ela já estava tão acostumada, né, com o omeprazol. Ela tomava omeprazol todo dia, então ela não sentia nada. Então pra ela, na percepção dela, ela não tinha mais gastrite. Mas se você tira o omeprazol, você sente alguma coisa? Sinto. Então, a gastrite tá lá e o remédio tá remediando. E quando ela voltou pra sessão, porque daí a gente, quando os pacientes passam comigo e com o Fê, a gente pergunta se a gente pode trocar informações, né? A maior parte dos pacientes permite. E aí o Fê me contou disso, e aí eu falei pra ela, como assim você nunca me falou, né, que você tem gastrite, né, que você expressa a gastrite? Ela, não, porque pra mim eu não tinha, porque eu tomo omeprazol, eu não sinto. Ela falou... Como se fosse um suplemento. E olha só, ó a fala. Ela falou assim, e não é normal ter gastrite? Porque na minha família todo mundo tem e todo mundo toma omeprazol. Eu falei assim pra ela, eu não tenho gastrite. Né? Então, quando a gente tem um sintoma que o que a gente olha é uma quebra da homeostase, algo que nos tira do equilíbrio dinâmico, isso não é normal, né? Só que, por exemplo, tem tanta gente que tem dores de cabeça recorrentes e acha que é normal ter dor de cabeça. Não, a dor de cabeça tá te contando sobre coisas que você tá vivendo. Eu tenho gastrite sempre, então é normal ter gastrite. Não, não é normal ter gastrite. A gastrite tá te contando sobre coisas que você tá vivendo. Mas tem pessoas que têm sintomas crônicos, né, que tem toda hora e já estão acostumadas com aquilo e acham que aquilo lá é normal, que não precisa ser olhado, né, que não é preciso olhar para a causa. A Paula, que acabou de entrar na nave, vai fazer o alinhamento biosistêmico, ela trouxe uma pergunta muito boa que nós vamos aprofundar no curso. Uma pergunta, por que o remédio melhora uma coisa e piora outra? Ouço os clientes falarem muito sobre isso. Então nós temos o sistema simpático, o sistema parasimpático. E a gente vai vivê-los num equilíbrio durante o dia. Quando nós expressamos algo, essa expressão ou ela está num hiperfuncionamento do simpático. Então se eu tomo um remédio que é parasimpático, passa, ok? E se eu estou num sintoma parasimpático, eu tenho que tomar um remédio que traz efeito simpático. Porém, o remédio não vai atuar só no órgão ali. Então, digamos que nós temos outros órgãos que estão quase expressando ali no sistema simpático. E aí eu tomei um remédio que é simpático e ele vai fazer com que com essa expressão ela venha à tona. E se eu estou com algo ali que é parasimpático, que está quase se expressando, e eu acabei de tomar um remédio parasimpático, ela pode aumentar isso e eu expressar uma outra coisa. Então, essa questão
desse equilíbrio dinâmico que o nosso corpo faz perfeitamente. Aqui, ó, o povo da terapia, eu faço terapia. Normalizam a doença. Normalizam a doença. Inclusive, tem um livro muito bom, né, pra gente entender isso, que é O Mito do Normal, do Gabor Maté. Eu indico, leiam. É um livro grande, grosso, com bastante conteúdo, mas vale a pena. Aliás, a pena não, vale muito a dedicação do tempo, porque é um conhecimento libertador, tá? Um outro médico, né? Arami. Os remédios deveriam se chamar suprimidores, pois suprimem, interiorizam, mas não curam, desde a visão da homeopatia. Exatamente, Arami. A Ju aqui, ou acham normal os sintomas que culpam vir da genética. Ah, sim, isso também, né? A gente costuma contar essa história aqui. A Fê uma vez expressou, né, gordura no fígado. Gordura no fígado. Como não tinha ela se alimentava bem, fazia exercício. A médica foi lá no protocolo, né? Então, assim, tem boa alimentação, não tem excesso de gordura, né? É magra, que na época eu era. Faz atividade física, ok, então check. Então, nada explica a gordura no fígado, né? Aí, o que ela disse pra mim? Se deu check aqui, então é genético. Aí eu falei pra ela, mas aquilo que eu não sei. Meus pais não têm, né? Não, mas aí tem as enrolações, né? Porque não consegue explicar. Porque a avó, a tataravó. E aí, na época, eu não conhecia ainda as leis, né? E eu fiquei me questionando, o que é, né, que tá gerando essa gordura no fígado? Hoje, olhando pra trás na história, porque depois passou, né? Depois passou a gordura no fígado, milagrosamente. Porque era genético. Aí ela falou, mas você deve ter mudado alguma coisa na sua alimentação. E eu falei, não mudei, né? Porém, o conflito que eu estava vivendo na época fez com que eu expressasse essa gordura no fígado. A hora que o conflito foi resolvido, a gordura no fígado foi embora, né? Então, essa coisa de genético acaba sendo muleta, né? E a gente não tá dizendo que não tem informações genéticas. Tem informações genéticas. Porém, a epigenética já diz pra gente que sim, a gente carrega informações, mas aquelas informações, elas vão se expressar ou não, dependendo de como a gente vive a nossa vida, dependendo dos ambientes que a gente está, dependendo da nossa percepção das situações. Então, sim, eu carrego informações que eu trago da minha ancestralidade, porém, não quer dizer que essas informações, necessariamente, elas vão se expressar na minha vida. Vai depender de como eu vivo a minha vida, né? Então, aí a gente pode parar de usar essa muleta. Amor, acho importante você falar. Sim. Gente, um convite para vocês. Na próxima segunda-feira que vem, nós vamos explorar mais isso daqui numa aula fechada sobre as 5 leis da medicina germânica, onde nós vamos trazer muito mais conteúdo sobre essa ciência aqui por trás. Essa ciência que nós podemos falar de boca cheia, que ela liberta, porque nos traz conhecimento sobre o nosso corpo. E o que a gente... Sobre nós, né? Sobre nós. Então, o que a gente viu a sociedade fazendo nos últimos anos é terceirizar a sua saúde. É não ter a mínima ideia do que acontece com ela e terceirizar. E aí, entrar, como a gente falou aqui, em muitos remédios e às vezes experimentais, sem saber os efeitos colaterais. Então, no dia 25 de novembro, às 16 horas, nós vamos ter... nós faremos, né, essa aula, na verdade será só comigo, e quem quiser vai no nosso direct, coloca lá, eu quero participar dessa aula, porque vai ser uma aula fechada no Zoom. Vai ser uma aula 0. Tá, porque no Zoom a gente pode falar de tudo, gente, sem filtros. Uma aula 0 do alinhamento, tá? E vai ser para todos que quiserem participar, só que ela vai acontecer no Zoom, então ela é fechada, vocês precisam pedir acesso a esse grupo onde esse link vai ser mandado. Totalmente gratuito. Eu adoro ouvir isso, Fê Salerno. Eu tenho colesterol ruim alto com os checks de boa alimentação, boa rotina, então o médico concluiu que é genético. Primeiro, Fê, quem disse que o colesterol é ruim ou bom? Existe essa terminologia na medicina oficial, colesterol bom e colesterol ruim, tá? E se você for pesquisar, os índices de colesterol baixaram da década de 70 para cá. Assim como, não sabemos se vocês estão sabendo, que a partir de agora a pressão
120/80, ou mais conhecida como 12/8, que a vida toda ela foi considerada boa, agora ela diz que nós já somos hipertensos. Que é a minha pressão, né? Então agora nós dois somos hipertensos. Somos. Na visão da medicina oficial, por que eles fazem isso? Eles mexem com esses índices, porque aí mais pessoas vão ser consideradas doentes e aí eles vendem mais remédios. E aí dando, como a Arami colocou, suprimidores, né? Ou supressores, eles vão fazer com que coisas no nosso corpo aconteçam e nós vamos precisar de mais coisas. Gente, não adianta colocar aqui na live, eu quero participar da aula, precisa chamar no direct, tá? Falando que quer participar da aula, daí a gente vai mandar o link, mas tem que ser no direct. Essa é a aula 0 da turma que tá sendo feita especialmente pro pessoal da Europa, tá? Ah, mas eu tô no Brasil, eu posso fazer essa turma? Já temos pessoas inscritas. Tá? Já tem pessoas do Brasil inscritas. E aí, o workshop final do alinhamento biossistêmico dessa turma será dado em Lisboa no final de maio. Estaremos em Portugal no final de maio para dar esse workshop de atendimento, que é o workshop final do alinhamento biossistêmico. Ah, mas eu tô na turma, eu sou do Brasil, eu não vou poder ir para Lisboa fazer o workshop. Não tem problema. Será em julho aqui no Brasil. Do Então, gente, uma vez que entrou na nave, o que a gente tem escutado repetidas vezes, quando a gente sobe na nave, a gente não quer mais sair, porque nós criamos uma comunidade muito unida, que troca, que tem um propósito em comum e que a gente cuida muito bem de vocês. A Lua tá ronronando, gente. A Lua é uma ronronadora oficial, real oficial. Ela ronrona alto, a gente fala que ela tem um motorzinho. Ufa, ainda tô normal, pressão 11/7. Ó, por pouco, hein? Daqui a pouquinho já é alta. Ellen, não é um absurdo? Os seus professores de alinhamento biossistêmico, 5 leis biológicas, já precisam ser pressão medicados. 12/8 e olha, agora é considerado pressão alta, mas a gente se sente super bem, né? Então, gente, confiem mais no seu corpo, tá? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes, digo isso para os alunos, ninguém sabe mais da gente do que nós mesmos. Só a gente sabe o que a gente sente na nossa pele, tá? E a gente delegou isso para terceiros. Ah, não, então você diz o que eu tenho, você sabe mais de mim do que eu sei. Não, a gente sabe mais da gente do que qualquer pessoa, tá? Já estou 12/8. Live sempre fica gravada. Todas as segundas com os Fês ficam gravadas e disponíveis no feed, tá? Gente, é isso. Fica aqui o convite para aula aberta gratuita. Dia 25/11 às 16 horas, via Zoom, porque lá a gente pode falar de tudo sem ter problemas. Quero trazer mais uma coisa só para fechar. Saiu alguns meses atrás, acredito que foi até julho ou agosto, é que essa notícia tem voltado aí, pelo menos a chegar até nós. Um homem que expressava vitiligo em 98% do corpo, ok? Vocês devem ter visto isso. Inclusive, quando eu fiz um Reels com essa matéria, o nosso Reels foi bloqueado, tá? Porque ele disse que não correspondia com as diretrizes, porque não era verdade, era pseudociência. Mas vamos lá para a história do cara. E aí, assim como o Dr. Hammer falou lá desde a década de 80, que o vitiligo é uma expressão de um contato, né? Que eu não quero mais ter, um conflito de contato, separação, um contato que foi para mim muito dolorido, brutal. Uhum. E a Josie Cromer traz algo que faz muito sentido para mim também, numa questão de eu repudio isso, posso ter até nojo. Então, o cara tinha quase que o corpo inteiro com vitiligo. Ele se separou da esposa e ele recuperou a pigmentação de todo o corpo. O dermatologista, dizem que não tem cura, né? O dermatologista ficou passado e aí escreveram na matéria. A partir de agora, sabemos que o vitiligo também pode ter causas emocionais, psicológicas. Mas não é todos os casos. Aí a gente fala, será que eles foram lá olhar para a história de todos? E é muito interessante porque esse caso, né, que é um caso que, tipo, chamou muita atenção da mídia e tal, esse é um caso que, por exemplo, só as 5 leis biológicas explicam.
né? A gente consegue entender por que que na separação com a esposa ele conseguiu recuperar a pigmentação do corpo. As 5 leis explicam, né? O Cavalcante, que é considerado aqui a enciclopédia da nossa nave, ele acabou de colocar o link para quem quiser ver essa notícia, tá? Ah, uma coisa interessante lá no Rio de Janeiro, a Cris está colocando, lá eles estão no feriado G20, né, que começou no dia 15 de novembro e vai essa semana inteira. E é isso. Gente, então, quem quiser assistir a aula 0, chama a gente no direct, a gente manda o link para vocês. Totalmente gratuita, totalmente sem compromisso, tá? É para vocês mergulharem um pouquinho mais nesse universo das 5 leis biológicas da nova medicina germânica e conhecerem um pouco mais sobre a história do Dr. Hammer, que é uma história tão inspiradora, que dentro de uma tragédia familiar, né, ele começa a se questionar de muitas coisas e desenvolve todos esses estudos científicos, né, e que hoje nos libertam de diversas formas. Tá? A Eumana falou que eu quero. A Edna acabou lembrando, ela já fechou a constelação, a gente só vai finalizar. Mais de 50% das vagas preenchidas da formação do ano que vem e acabar as vagas de revisão. Gente. Gente, ótima semana para vocês, uma semana iluminada e nos vemos na próxima segunda com os Fês. Beijo, 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 beijo.